Boa noite a todos. Hoje, dia 30 de junho de 2024, NEP Alcione, em mais um estudo do Evangelho e Plenitude, com a nossa querida irmã e amiga Vera Borges, que está conduzindo esse estudo para nós. A todos presentes, gratidão. A todos que irão ouvir em momento oportuno, nossa gratidão. E que possamos começar. A gente tem uma turminha aí escalada agora, né? Boa noite a todos. Todo mundo se ligou. Mari faz a leitura, o N faz a prece de abertura, certo? E aí a gente dá sequência no nosso estudo, né? Então vamos lá, tá com vocês. Como ninguém indicou nenhuma leitura, então eu vou fazer a leitura desse livro aqui, olha, O Médico Jesus, tá? Do José Carlos de Luca. São várias mensagens bem interessantes. E aí o título da mensagem é Paciência é Remédio. Aceite total e completamente o que acontecer a você para que possa apreciar e aprender e depois relaxar. Dr. Deepak Chopra, no livro Caminho da Cura. Tudo ocorre para o nosso bem, ainda que não consigamos enxergar isso à primeira vista. Todo mal encerra um grande bem. As dificuldades do caminho nos tornam mais fortes e preparados para tarefas superiores. Sem paciência, com as pequenas derrotas, ninguém chega ao sucesso. No campo da saúde, jamais alcançaremos a cura sem o concurso da paciência. Sem paciência, com os contratempos que a doença nos causa, dificultaremos a própria recuperação. A paciência é um remédio poderoso, pois tem o poder de acalmar a irritação, a ansiedade e o azedume, três grandes bombas que arrasam a saúde e dificultam a cura. Não por outra razão, a ciência médica domina o enfermo de paciente. Aquele que tem paciência, sem o exercício diário da paciência com médicos, enfermeiros, exames, dietas, cirurgias e remédios, raramente encontraremos a cura. A doença de agora foi construída ao longo de muito tempo. Portanto, a cura também precisa de tempo para se estabelecer. E esse tempo é mais ou menos proporcional à assimilação das lições que a enfermidade nos trouxe. Sem paciência, aonde você pensa que chegará? Mais próximo da sepultura, talvez. Não desconsidere que o período de uma enfermidade, seja ele qual for, é um tratamento de beleza do espírito. Você já reparou como, em regra, ficamos mais humildes e dóceis quando a doença nos imobiliza as atividades rotineiras? Já percebeu como a debilidade física causada pela enfermidade nos deixa mais consciente das nossas fragilidades, diminuindo o nosso orgulho? Então, pacientemente agradeça a Deus seu embelezamento espiritual. Siga para prece. Essa mensagem foi para mim, todinha. Eu estou com uma pneumoniazinha, desde terça-feira que eu descobri, e não estou com paciência para esperar o tempo, né, de me recuperar. Foi toda para mim. Mari, muito obrigada. Mas a gente tem que ser humilde, como ela diz, a doença nos deixa, né? Mas, tá certo. Mas vamos lá.
permaneçamos assim nesse clima e nessa sintonia elevada, já envolvidos pela nossa irmã, com a mensagem sobre a paciência. Envolvemos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado, que nos conduz desde eras imemoriais, que possamos permanecer nele, que possamos jamais esquecer seus ensinamentos. Mestre querido, te agradecendo a oportunidade de estudarmos assim, nesse clima harmonioso, os ensinamentos que nossa querida veneranda Joana de Ângeles nos traz. Vos pedimos, Senhor, discernimento para que possamos apreender bem os ensinamentos que ela nos traz, também os teus. Inspira-nos, ampara-nos, assiste-nos. A todos nós e a todos os nossos irmãos, para onde os nossos pensamentos se estendem, necessitados, como nós próprios, de paciência, de esperança, de fé, de coragem, resignação. Fortalece nossas almas, Senhor, consigamos sempre caminhar para a frente, para o alto, contigo. Que a tua paz e o teu amor permaneça conosco, em nossos corações, em nossas consciências, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, meninas. Eu estou vendo a Wayne ali de camiseta e nós aqui literalmente embrulhadas e com ar-condicionado quente ligado, porque não está dando negócio. Mas é bom a gente estar junto, né? E olha que benção essa tecnologia, com pessoas de tudo que é lado, e a gente consegue dar sequência nos estudos, né? Vou ver se eu consigo aqui compartilhar um material para a gente. Esse material, essa mania de slide aqui minha, é mais para eu me seguir, ter um trilho, né? Porque o material que a gente, quando vai pesquisar, vai estudar, é gigantesco. E quanto mais você olha, mais você procura, mais você acha e vai se encantando, né? Então, esse espaço aqui é maravilhoso, eu adoro, sou muito grata por ter esse espacinho, que é um tema que eu adoro, que é a questão da saúde mental, e o grupo aqui abraçou essa ideia, e a gente, uma vez por mês, fala um pouquinho, bem pouquinho, né, sobre algumas questões que envolvem a saúde mental. Até mesmo porque eu, pessoalmente, vivencio com algumas pessoas que têm questões de saúde mental ou emocional em crises, e eu busco entender um pouquinho mais para ser útil para essas pessoas, né? E a gente identifica situações que, assim, são realmente difíceis, realmente um sofrimento considerável, né? Que eu mesma fico me questionando como eu lidaria nessa situação, né? Por outro lado, a gente, principalmente nós espíritas, que temos em mente que Deus é justo, é bom, que tudo está no seu lugar, a gente não pode acreditar que isso seja algo aleatório, que seja um castigo e muito menos que seja eterno ou duradouro, né? Então, nós buscamos a literatura espírita, tem um material vastíssimo, as orientações de diversos espíritos são maravilhosas, o tema é profundo, vasto e bem complexo para a gente
entender. Mas, pelo menos eu, sou encantada no tema e acho que tem muita coisa para a gente estudar e entender a nós mesmos. Mas eu, para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu ver aqui. Não, agora não. É que o meu computador resolveu ficar fazendo perguntinhas, né? Será que alguém consegue me dizer quem é você? A Andréa, a Silvia já fez uma cara assim meio, né? Vamos tentar. Olha para você, e dentro do possível, se tiver, se sentir confortável, que é um espaço seguro, de amigos. Quem é você? Quem consegue pensar em algo e responder? Ninguém? Ai, ai, ai. Chega. Vamos lá, Graça. Bora lá, atrevida. Então, A né? corajosa. Depende do ângulo. Não, mas é porque realmente esse questionamento, confesso que já me fiz há algum tempo, tentando compreender. As respostas foram inúmeras, de diferentes perspectivas, desde a mais objetiva, a subjetiva, a atual, mas eu creio que a resposta mais verdadeira a qual eu cheguei, que é a que me satisfaz e me deixa em paz, é me compreender como alguém que é um sonho realizado de Deus em processo para se tornar realmente aquilo que ele planejou, aquilo que ele sonhou. Um processo um tanto demorado, um processo com períodos de interrupção, de passos mais largos ou mais lentos, mas ainda assim sempre prosseguindo. Alguém nem melhor nem pior do que ninguém, muito pelo contrário, completamente igual a todos os meus irmãos em Deus. Essa é a resposta que eu consigo ter até esse momento. Quem mais? Alguém se habilita? É complicado, Vera, porque Hum. é como você se olhar no espelho, né? E se olhar assim bem internamente, não é o que você vê fisicamente. É tentar olhar internamente. Você se vê um ser em evolução, você tentar olhar para os seus defeitos, ver quem você, o que você já é, o que você já conseguiu construir, e de repente se reconhecer no lugar em que você está. É complicado. É uma perguntinha tinhosa, né? Geralmente a gente pergunta quem é você, a pessoa, eu sou fulano, eu sou médico, eu sou professor, eu sou pai, eu sou filho, né? Mas essa pergunta, quem é você, é uma pergunta profunda. E eu acho que a gente ainda não consegue ter certeza ou visão total de quem nós somos.
Se nós formos buscar lá no Livro dos Espíritos, esse computador fica pulando aqui cheio de onda, né? Mas tudo bem, vamos lá. Se nós formos buscar no Livro dos Espíritos essa questão 621, Kardec perguntou onde está escrita a lei de Deus. E a resposta, na consciência, né? Toma lá da cá. Resposta curta, objetiva e que talvez tenha deixado a gente até hoje tentando entender. Como assim na consciência, né? Eu fiquei pensando, será que nós temos total consciência de nós mesmos? Será que nós temos consciência da lei em nós? Será que nós sabemos o que é consciência? Geralmente, o que é consciente? Está consciente, está desperto, está atento, está acompanhando tudo. Eu acompanho, eu leio, eu entendo toda a lei de Deus já, ou eu pratico. Se os espíritos disseram isso, que está na consciência, é porque é algo real, algo da nossa constituição enquanto espíritos imortais. E, claro, quando a gente reencarna, traz isso gravado em nós. Isso é muito além do básico, de dizer, a lei de Deus está gravada em nós. Será que a gente tem consciência disso? Às vezes a gente, como criança, né, a gente diz que a consciência é aquele que nos alerta para isso ou para aquilo. E às vezes a gente meio se revolta e não está muito afim de aceitar aquela resposta. Mas essa consciência que está a lei de Deus, que carrega, que nós carregamos em toda encarnação, encarnados ou desencarnados, ela é muito mais do que uma vozinha que nos diz qual o caminho a seguir. É algo que a gente que vai evoluindo conforme nós, seres, fomos evoluindo. Essa consciência ela vai evoluindo e vai ganhando corpo e vai se ampliando conforme nós nos adiantamos intelectualmente, espiritualmente, psiquicamente, né? E um dia essa consciência se tornará realmente a nossa consciência, como um todo. Nós nos tornaremos um só. Não é só um ser. Às vezes, tem umas pessoas que param e imaginam Deus como um indivíduo, como a gente não consegue, não tem condições de entender totalmente Deus, a gente imagina como um ser humano superior, um ser humano que sabe tudo, que criou tudo, que existe desde sempre. Mas eu fico imaginando se essa consciência não é uma parte de Deus. Aí a gente vai parar e estudar um pouquinho aqui, baixar o nível, né, aqui para a humanidade. Mas a gente sabe que a ciência humana, ela não faz mais do que reconhecer, identificar, testar, né, porque o humano precisa de testes, de comprovações, para aceitar como verdadeiras, né? Mas a ciência humana está tentando descobrir algumas coisas. E aí nós temos alguns seres que vieram na frente, que são um pouco mais desenvolvidos, não que são perfeitos, não que tenham a última palavra, não que entenderam completamente tudo, mas que trazem um bom passo na frente da gente, ou da grande massa, né? Vamos dar uma olhada nesse desenho aqui, que é um rascunho, mais ou menos,
do que Jung fala. Aqui seria o ser, esperto, consciente, o ego. O que eu sou hoje? Eu sou a Vera, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou isso, eu sou aquilo. O ego. Eu tenho consciência que eu estou no Brasil, eu tenho uma noção do tempo e espaço atual. São questões, é o eu consciente, desperto, aqui, agora. Mas o centro de tudo seria o self. Jung tentou explicar isso. Self é uma palavra que, por exemplo, em inglês quer dizer eu, mas ego também quer dizer eu. Mas quando Jung se refere a self, ele usa com S maiúsculo, porque não é o self artigo, é um conceito. E esse self está mergulhado no inconsciente. Aí eu fico olhando para esse rascunhozinho e fico olhando lá. Eu, no ego, o meu consciente é mínimo frente ao inconsciente. E da onde que sai? O que está nesse consciente? A biologia, a teoria da evolução de Darwin, vem falando do ser, né? Desde o primórdio, lá desde o início. Mas se a gente parar para pensar na essência espiritual, no espírito, que foi acoplado lá nos primórdios, quando o planeta se formava, um tempo depois, o espírito acoplado e começou a fazer todo um caminho, né? Das células individual às multicélulas, foram evoluindo, fomos passando por milhares de etapas. Esse inconsciente abrange tudo o que eu, espírito, passou desde a minha criação, desde a criação de cada um. Ele ainda não está desperto. Ele está lá, guardadinho. O meu consciente é mínimo, é pequeno, mas nós ainda vamos desenvolver. Aí que vem aquela fala dele que a gente vai trazendo isso à tona. O self que nos auxilia a lidar com o aprendizado. Ele identifica, e Joana vem falando que self é o núcleo organizador. Esse núcleo organizador ele vai regular nossos acontecimentos psíquicos, vai equilibrar, dar uma equilibrada na coisa. E Jung identificou que existe uma força dentro de nós que nos direciona a equacionar as respostas para as situações pelas quais passamos, os desafios que a gente encontra na vida. Lembram que de uma outra vez eu trouxe o Sentido da Vida, Viktor Frankl? Uma questão que mobiliza o ser humano é a busca de sentido. Essa busca de sentido é inata na gente. Uma coisa que a gente pode associar é as sementes. Vocês sabem que a semente não é um ser inteligente como nós, mas ela tem uma programação que ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai buscar o sol até frutificar. Esse instinto, essa capacidade de buscar o crescimento está em nós também. Todos nós temos essa capacidade de crescer até brotar e frutificar, alcançar desenvolver todo esse inconsciente
desenvolver a lei de Deus, trazer ela de forma mais vívida para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que a gente ainda não traz muito. Aí voltando, deixa parar disso aí, voltando aqui no hoje, agora, nós sabemos que aqui no século XXI, as doenças da alma são devastadoras, profundas, são generalizadas. E, gente, depois de pandemia, depois disso, daquilo outro, as questões de saúde mental são muito mais profundas e muito mais abrangentes do que a gente imagina. A questão é profunda, é séria. Por que será? Aí a gente fica se perguntando, mas, puxa vida, hoje em dia o ser humano tem uma condição de vida, de conforto, muito maior do que há 500 séculos atrás, imagina 2000 anos atrás. O nosso intelecto vem fazendo essa construção da matéria. Mas e por que a nossa saúde mental não está legal? Por que a gente não está conseguindo equacionar ou equilibrar frente aos desafios que acontecem? Nunca houve tão grande número de pessoas impactadas por doenças mentais, síndromes diversas, sofrimentos emocionais, cada vez está maior. Do outro lado, a gente percebe a evolução da matéria, né? Mas isso não está resolvendo, não está não está atendendo a nossa necessidade, alguma outra necessidade. Esses casos, inclusive, de doença, de saúde, de sofrimento emocional, psíquico, ele está levando muitas pessoas, inclusive, ao suicídio, que ele é crescente e é uma das causas que são as questões mentais, psíquicas, que é uma das causas que leva a pessoa ao suicídio. Oi, Jaime, eu nem vi que tu estava aí. Boa noite. Fala. Abriu o microfone? Caiu? Vamos lá, vamos começar de novo. Cheguei atrasado, quero sentar na janelinha e esqueci o microfone. Essa é a terceira lembrança. Eu tenho para mim, Vera, que você está falando do contexto da atualidade, a incapacidade do ser resolver os seus conflitos e cair em situações que são consideradas doenças mentais, são conflitos psicológicos muito graves e que podem chegar até ao suicídio. E nesse contexto você estava falando da questão do desenvolvimento material, né? Eu tenho para mim que esse um dos maiores causadores desse conflito no ser humano. Porque com a facilidade da gente cada vez mais desenvolver na questão intelectual ou material, né? Intelectual material, porque temos a questão da intelectual moral e espiritual que deve acompanhar, mas como há esse descompasso, há esse descasamento, nós temos a tendência a entender, essa é uma visão muito minha, por favor, baseada em minha observação apenas, né? Mas eu acho que a gente tem uma tendência muito facilitada a achar que a matéria vai resolver os problemas do espírito. E não, né? A matéria, no contexto que a gente vem estudando a doutrina, no contexto que a gente vem aprofundando a necessidade de se autoconhecer, ela é um elemento, ela é uma ferramenta importante para que o espírito se desenvolva e chegue num patamar equivalente ao do intelecto sobre essa questão material, para que a moral se instale. E com a moral se instalando, a gente vai ter uma visão mais adequada das leis divinas, do que a gente deve ser, do nosso propósito na vida, de como a gente deve se postar, e isso por si só vai dissolvendo, na minha visão,
esses conflitos, essas dificuldades e essas tentativas de suicídio. Porque, veja, vamos dar um passo lá para trás no materialismo. O materialismo é vazio, né? O materialismo, ele é uma foto do momento que você está encarnado só, né? É como se nessa figura que você mostrou aí, do consciente versus o inconsciente, é basicamente a pintinha do ego. Porque é a percepção do ego, é a percepção do eu nesse contexto material, completamente fora do que você é, do que você já viveu, do que você já tem como aquisições, boas e más, mas você ainda desconhece, que é o todo inconsciente, ou vamos dizer assim, que é como é que fala? Todo o arcabouço que você conseguiu como espírito, em inúmeras vidas, né? E você ainda não consegue acessar, você consegue acessar um pedacinho. O self, para mim, nessa outra bolinha, eu entendo como a sua própria consciência sua exclusiva, que vai te ajudar a trabalhar os elementos entre o consciente e o inconsciente, que a gente vai conseguir expandir um pouco mais essa consciência no plano material e, obviamente, vai levar para o plano espiritual. Mas voltando para a minha questão, eu acho que o materialismo contribui isso, porque nós tendemos a achar que o que vai nos fazer felizes é um carro melhor, é um emprego melhor, é uma casa mais bonita, é uma roupa mais legal, e a gente aposta sempre nisso. E quando a gente vai conseguindo alcançar essas coisas, alguns nem conseguem, mas quando a gente vai conseguindo alcançar, a gente vai vendo que a felicidade não veio junto. Veio uma sensação, mas não veio sentimento. E essa sensação, tal qual os bens materiais que a gente consegue, são temporárias. Então, elas não vão preencher o vazio existencial do infinito da vida do espírito, porque ela só vai se ater nesse momento encarnado. Então, é óbvio que parece simples, posso até estar enganado na minha análise, mas a gente tem que cada vez mais trabalhar no desvincular as sensações e incrementar os sentimentos. Quais sentimentos? Felicidade em termos de amor, de compaixão, de perdão, implementação de uma vida muito mais voltada para a eternitude do espírito do que para o momento material. E eu não estou dizendo com isso que a gente tem que largar tudo e seguir uma vida que a matéria escapa. Eu vou viver comendo do que eu planto. Isso talvez seja o ideal, mas 99% de nós não está preparado para isso. Inseridos no contexto de que a gente tem que ter um emprego, ok, então vamos trabalhar para um emprego legal, mas não vamos esquecer essa questão do componente moral, espiritual, que deve acompanhar. E aí talvez esse gap seja diminuído, esses conflitos vão continuar existindo, mas um pouco mais passíveis de ser tratados, o abismo entre o que eu quero e a dor que eu sofro por querer, e o que eu pretendo e a dor que eu sofro por não ter, vai ser diminuído. Isso afasta também a questão dos suicídios, de maneira geral, né, porque a gente não consegue analisar caso a caso, e o espírito, mesmo encarnado, vai conseguindo, através da sua conscientização, buscando um caminho mais palpável, no sentido de trazer a felicidade que lhe é cabível, proporcional ao seu conhecimento e ao seu momento, e deixa de ter esse gap tão grande. Sei que eu falei demais, que é muito subjetivo isso, mas eu queria compartilhar, porque é como eu entendo e como o Espiritismo me ajuda a entender esse meu posicionamento falho, com dor, com sofrimento, com decepção em relação a mim mesmo, né, várias vezes, mas é isso que me ajuda a superar, é isso que não me deixa sucumbir e permanecer no chão. Obrigado. Resumindo o que tu falou, seria, então, não o materialismo que atrapalha, mas a nossa percepção e o uso que a gente faz do materialismo. Seria isso uma falta de percepção maior? Que olha aqui o tamanho do consciente. O que nós temos de consciência de nós é mínimo. Mínimo. Frente a todo um arcabouço que existe em nós, enquanto espíritos. É gigante. Eu comecei a vasculhar porque eu assisti uma live que eu gostei dessa explicação aqui do self, lá comparando o Jung e a Joana depois explicando, né?
E aí fui buscar algumas coisas, e, gente, eu bati lá em André Luiz, por isso que da outra vez eu falei que hoje era JAK, Joana Andrei Kardec, porque quanto mais você procura, mais coisas você vai achando. Diga, Silvia. Então, eu acho que essa questão do materialismo e reconhecer o nosso verdadeiro eu, né? A gente se encontrar, lembrando de todos esses nossos valores, né? A gente vê esse ego, esse conhecer, a gente se aceitar nossas qualidades, nossos defeitos, quando a gente encontra não somente essa materialidade, a gente encontra que a materialidade, eu acho que quando ela está muito presente, ela também tem o medo, ela vem junto com o medo, ela vem junto com muitas outras coisas, ela vem ofuscada, né? E nessa nossa jornada, cada um de nós tem o seu próprio caminho, né? E é muito mais do que importante a disposição para a gente olhar para dentro, questionar as nossas próprias motivações e ter coragem de assumir quem realmente nós somos. E aí a gente lembra também do filósofo Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, porque esse conhecimento é a chave, né, para a gente viver uma vida que ressoa com a nossa verdadeira essência, porque quando a gente começa a conhecer a nós mesmos, diante das nossas falhas, nossas imperfeições, nossos defeitos, nossos valores também, a gente consegue caminhar para a nossa essência, né? Olhar para a gente é tranquilo, né? Nós aqui, pelo menos, um grupinho, né? Mais ou menos, mas às vezes a gente olha noticiários e vê coisas absurdas. A gente sabe que existem casos de pedofilia, de abuso sexual, de crimes hediondos, de coisas extremamente que nos chocam, não? Tem casos e casos. Lá nos meus trabalhos, nos meus acompanhamento com pessoas em sofrimento emocional, a gente ouve a narrativa das pessoas e percebe várias coisas. E o sofrimento é real. Para ela, é real. Com certeza. Seja ele qual for. Porque eu não consigo imaginar a dor de ninguém. Não consigo medir. Não existe dor maior, menor. Cada um reage, se impacta de uma maneira. Mas eu, nessa busca, né, inclusive nós espíritas, né, a gente olha para uma notícia dessa e procura olhar, é um espírito doente, é um irmão, né? A gente está tentando trabalhar isso. Mas a gente vê histórias e a gente não sabe. Se a gente não sabe o nosso inconsciente, como é que eu sei o inconsciente e o consciente do outro? Quais foram
as situações que colocaram aquela pessoa naquela situação. Por que será que ela tomou aquela decisão? Quais foram as marcas de passado que a levaram àquilo? Vou contar uma coisa engraçada. Eu, às vezes, em algum lugar qualquer, uma pessoa que estiver fazendo um arroz, numa medida certa, o cheiro me remete imediatamente lá à casa da minha madrinha na minha infância, que já faz algum tempo. Aquele cheiro eu identifico. Mas por quê? Porque aquele cheiro era um cheiro característico que estava geralmente naquele ambiente quando eu ia passar os domingos na casa da Ô, minha. Vera, mas se for sem medida, não te remete. Tem que ser arroz feito com medida. Não, presta atenção. Vocês procurem na vida de vocês que tem coisas que vão remeter vocês à infância de vocês. São marcas que ficaram, porque a gente associa aquele cheiro, aquele barulho, aquele sei lá o quê, a um momento emocional que marcou para gente, tá? Eu aqui, na atual conjuntura, ainda estou me trabalhando, na atual moda, é o barulho de helicóptero. Por quê? Na tal da enchente, quando estourou o problema mais sério aqui no bairro mais próximo, aqui em casa é rota dos helicópteros. Você sabe o que é começar às 7 da manhã e aquilo terminar às 10 da noite, helicóptero vai e volta, vai e volta. Só que não era o helicóptero vai e volta passando lá em cima. É a consciência de que aqueles helicópteros estavam num trânsito desesperado de resgate de pessoas. E foram dias. Hoje eu escuto o barulho de helicóptero e já me dá uma certa tensão. Já o cheiro do arroz, bem temperadinho, já me dá um prazer, uma alegria, uma lembrança gostosa. Esses são pequenos exemplos de coisas que marcam. Eu tenho certeza que se vocês buscarem em vocês, vocês vão achar marcas em vocês. E assim são em várias pessoas. Vocês lembram lá no livro Mensageiros, do André Luiz, quando ele foi visitar os departamentos de engenharia da reencarnação, né? Os engenheiros planejando, né? Que inclusive pessoas escolhiam doenças, sejam elas biológicas, físicas, sejam elas psíquicas, emocionais, mentais. Por quê? A necessidade de trabalhar um ponto. E aí eu pergunto, volto para aquelas pessoas que relatam coisas que, para o nosso mundinho, choca. Por isso que eu falo que o quanto é importante o trabalho da escuta empática do outro, onde ele possa se sentir confortável de falar aquelas coisas que nem ele consegue verbalizar muitas vezes. Porque o verbalizar é realmente tipo materializar aquilo que ele sente, que ele viveu, que ele pensa. Essa questão muito profunda, essas marcas muito profundas, elas precisam de um tempo para cicatrizar, para ser trabalhada. Então, assim, eu fui mais adiante e #fica a dica, o livro No Mundo Maior, do André Luiz, psicografia do Chico, capítulo Mente e o Cérebro. Agora, não vou lembrar o nome direito do capítulo, mas é o
o terceiro, o quarto, por ali. Quando André Luiz faz acompanhamento lá nessa vivência, está com o Calderaro, aí vai visitar um trabalho que é coordenado pelo Eusébio e que eles chamam que poderiam chamar de psiquiatria iluminada, que trabalha esses sofrimentos de muitos seres, encarnados e desencarnados. A releitura que eu fiz é porque eu hoje sou diferente de ontem, eu tenho um pouquinho mais, amanhã eu vou ter mais um pouquinho, assim somos todos nós. Então, quando a gente faz uma releitura de um livro, frente a várias coisas que a gente já viu, a gente faz uma leitura mais compreensiva, mais profunda. Então, quem já leu, fica a dica de reler. Quem não leu, leia, que o livro é maravilhoso. A série do André Luiz é muito boa, né? É uma bela oportunidade. Eu, pessoalmente, fiquei encantada quando eu vim fazendo o cruzamento com o material que eu estava usando, pesquisando ali, né? Deixa eu passar aqui. Na obra de Jung, ele traz que esse self, essa parte maior aqui, seria o eu maior, ou seja, o núcleo organizador da nossa psique. Então, vejam como é importante a gente estudar o nosso comportamento, a nossa psique e as obras, buscar orientação. Lá no mundo maior, ele vem trazendo que o estudo, o trabalho feito ali, o escopo fundamental da tarefa estava circunscrevia-se ao socorro imediato aos infelizes, evitando, tanto quanto possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Nós reencarnamos, lembram que o André Luiz observou lá que a gente escolhe, programa, muitas vezes a gente programa vários desafios. Não, eu estudei, eu estou alinhado, né, Jaime? Diz lá no plano espiritual, eu estudei, pode mandar a prova que eu faço. Chega na prova, dá um certo nervoso, uma certa ansiedade. Diga, o Jaime. Eu já nem preciso mais levantar a mão, né? Você já consegue ler a minha expressão. Eu não lembro, foi numa das lives que eu fiz aí recentemente, eu abordei sobre um tema do livro da Joana falando sobre isso. E a minha conclusão foi mais ou menos, pode voltar um pouquinho lá no seu gráfico da consciência? E a minha, de novo, minha humilde conclusão, né? É um anterior aí. Bom, enquanto a Vera consegue chegar lá na figura, eu sou muito visual, né? Eu me apoio na figura. Mas é assim, é muito verdade isso que a Vera está falando, pelo menos para mim, né? Quer dizer, quando a gente está lá em cima, de alguma maneira eu entendo que a nossa consciência, ela está no grau que nós estamos, nós temos uma permissão um pouquinho mais ampliada de consciência. Ainda não está nesse círculo todo branco que o self está no meio. Nós não temos essa capacidade, porque nós não temos evolução necessária para lidar com isso. Imagina eu sabendo as atrocidades que eu cometi nas outras vidas, o quanto isso ia pesar e ia me massacrar. Se com as poucas coisas que eu deixo de cumprir nesta vida, eu já levanto um dia e falo assim, rapaz, será que eu estou indo no caminho certo? Será que eu sou bom? Será que eu sou hipócrita? Será que eu não sou? Isso já me tira do alinhamento harmonizado, e esse é o propósito, né? Porque isso tem que me tirar, mas eu tenho que voltar. E nesse processo de sair, entrar, eu vou conseguindo adquirir o treino para espontaneamente me harmonizar.
Então, você imagina se eu soubesse que eu matei, que eu estuprei, que eu violentei, que eu fui pedófilo, né? Eu não descarto nada disso para a minha vida, hoje, conscientemente. Né? Eu não acho que eu fui uma pessoa boazinha. Se fosse, não estava aqui. Se eu fosse uma pessoa maravilhosa, eu já estava alguns mundos acima. Mas eu não estou. Eu não estou em missão. Eu não tenho esse preparo. Eu não sou Jesus Cristo. Né? Demora para a gente perceber isso, mas a gente está aqui porque a gente merece, porque a gente errou, porque a gente pecou, o nome que você quiser dar. Mas isso não pode trazer o peso de todo esse erro a ponto de te parar. É como se você... deixa eu parar aqui e vou trazer um outro comentário em paralelo. É por isso que eu acho que quando a gente está lá no plano espiritual e a gente tem um pouquinho da nossa consciência mais expandida, eu assumo esse compromisso. Falo assim, não, cara, não, eu vou. Manda aí a prova, que nem a Vela falou, né? Manda que eu vou matar no peito e vou chutar no gol. Então, quando a gente tem essa percepção nesse conceito de consciência expandida, a carga é colocada no caminhãozinho, mas no caminhãozinho da consciência expandida. Quando eu encarno e a carga vem, o caminhãozinho já está com a consciência mais adequada para o plano que nós vivemos hoje. Aí você fala, opa, essa carga está pesada, porque eu estou vivendo num mundo onde o meu grau de consciência equivale com o meu grau de prova, mas eu não entendo isso, eu não enxergo isso, porque eu não tenho mais aquele momento de um pouquinho de expansão de consciência para falar, não, no futuro eu vou dar conta disso. Sim, se eu esticar a minha linha do tempo na eternidade, eu vou dar conta disso. E aí é que eu volto àquela questão de que se a gente tivesse uma consciência, o meu self hoje, ele é muita mácula. Né? O meu inconsciente, ele contém muita mancha, tem muita mácula. Se eu fosse voltar ao plano espiritual olhando para esse lado, eu certamente estaria lá no plano espiritual com meu caminhãozinho sobrecarregado de cara. Isso iria, para mim, na minha análise, trazer uma dificuldade de querer, inclusive, encarnar. Eu falei assim, para que eu vou encarnar? Não vou dar conta disso. Então, hoje, eu entendo, e me ajuda a entender dessa maneira, que Deus é tão misericordioso, justo, amoroso, que Ele nos permite perceber um pouco do tamanho da atrocidade que nós cometemos, tira um pedacinho e fala, esse pedacinho você consegue lidar, esse cabe no seu caminhãozinho. Quer ir lá para o plano encarnado carregar essa carga? E eu vou lá, bonitão, falo, opa, eu vou, vamos aí, é isso aí. E no final das contas, esse é a maneira mais lógica para explicar porque a gente assume essas questões. Né? A gente também tem a questão da ignorância, também tem a questão da prepotência, tem um monte de elementos aí. Mas hoje, quando eu sinto o peso das minhas próprias falhas, das poucas que eu consigo identificar, né? Porque tem muita coisa que eu não consigo nem ver ainda. O meu círculo da consciência em volta do meu ego, o meu ego protegendo essa consciência, é ainda muito pequeno. E dentro desse pedaço já tem aquela bolinha maior, né? Aquela massa maior que eu lá no plano espiritual falei, não, pode botar no meu caminhãozinho que eu vou seguir. Muitas vezes eu vou falhar. Muitas vezes eu vou sucumbir com o peso. Muitas vezes eu vou pensar em me suicidar. Muitas vezes eu vou achar que eu estou na rota errada. E isso vai sendo corrigido vida a vida, até o ponto que a gente consiga, nesse aspecto, depurar isso. Depurar desse pedaço, pronto, vamos pegar outro? E aí vai. Esse é o ciclo contínuo do nosso aprendizado, na minha humilde visão, e conhecimento, e por isso valido que a Vera falou de lá a gente assume e mata no peito, chega aqui a gente sente a dor. Obrigado, Vera. Aí eu vou te dizer uma coisa que eu ouvi nessas pesquisas. Me deu um conforto, por outro lado, me deu um desconforto. Esse patamar todo aqui de inconsciência, nós só vamos alcançar quando formos considerados espíritos puros. É a plenitude, Vera. Exatamente É a isso. plenitude, É a bem. plenitude. Deus é isso. Nós somos parte disso. Nós só vamos chegar lá
aos poucos. Inclusive, no mundo maior, eles se referem, o Calderaro, que é um espírito mais evoluído, o tal do Eusébio, André Luiz, que para a gente é legal, eles não têm esse alcance, nem desencarnado, porque isso é algo que a gente vai levar tempo para desenvolver. É lento o processo, é o caminhar lento para que a gente possa aprender. Lá na obra também, no mundo maior, eles falam, o Calderaro que está falando, os filhos da terra abeiram-se de, não foi o Eusébio que falou, abeiram-se de novo abismo, que o olhar conturbado não lhes deixa perceber. Esse antivértice, meus irmãos, é o da alienação mental, que não nos desintegra, são só os patrimônios celulares da vida física, senão também nos atinge o tecido sutil da alma, invadindo-nos o cerne do corpo perispiritual. Sabemos que tudo fica marcado no nosso perispírito. E aí, quando a gente tenta estudar e ajudar, André Luiz, né, aquelas coisas leva nos dedos, né? Antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito para transformar-nos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores desencarnados ou não. É-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. O nosso olhar precisa se modificar. Por isso que eu venho batendo desde o ano passado, nós espíritas, na Casa Espírita, nos propomos a acolher o sofrimento e a dor. Então, nós precisamos ter um olhar diferenciado. Quanto mais nós evoluímos em condição de planeta, muitos vêm para resgatar e ir ajustando e aplanando para alcançar o nível em que o planeta está chegando. Estamos mudando. Precisamos todos nós evoluir. E aí nós temos muitos seres humanos com muitas marcas que vêm com desafios que eles não conseguem superar. Por que uma criança passa por um abuso sexual, que geralmente é um parente? Por que tantos reencarnam com síndrome disso, com TDAH, com esquizofrenia, casos de depressão? A pessoa não sabe de onde sai, de repente, aquela vontade de morrer. São trabalhos na mente que são desafios muito difíceis de levar. E aí, na própria encarnação, já tem desafios. Por exemplo, só um exemplo meio triste. Deixa eu falar uma coisa. Fala. Que a gente possa carregar as marcas do Cristo em cada reencarnação, que a gente venha a ter, que a gente vai ter ainda várias, muitas, né? Então, que a gente carregue as marcas do Cristo e não as marcas ruins. Lembrando disso, Silvia, o Cristo nos ensinou a quê? A perdoar, por exemplo. É um dos ensinos, né? Aí, tem um caso, por exemplo, que eu soube, esses casos que de vez em quando eu dou uma olhada nos casos de psicopatia, né? Um criminoso que matava as pessoas e tirava os olhos das pessoas. E aí, né? Primeiro que é um crime, um assassinato, tem que investigar a polícia, aquela coisa toda, né? Lá na frente, quando conseguiram identificar o criminoso, o assassino,
Esse assassino tinha um histórico de, quando jovem, ele queria fazer trabalhos artísticos, eu acho que era tipo esculturas, coisas assim, e ele era severamente criticado pelo instrutor dele, não sei o que que era, que ele não sabia fazer olhos. E aquilo se tornou um problema sério, e o cara foi severo com ele. Você não sabe fazer, nunca vai saber, você é incompetente. Veja bem, ele foi posto frente a uma crítica do trabalho dele, que possivelmente era uma necessidade dele administrar aquela crítica, e o que se tornou? Ele absorveu de outra maneira. E ele começou a matar as pessoas e tirar os olhos delas. Aí a gente vai dizer o que mais é louco. Loucura, perversidade como loucura. Então a gente precisa ter um olhar diferente para os trocentos casos que acontecem por aí. As palavras têm poder. Exatamente. A palavra agressiva, violenta, e a palavra doce, a palavra com amor. Será que como é que nós estamos falando, né, no nosso dia a dia? Vou dar uma aceleradinha para variar, né? Lá no mundo maior, continuando, ele diz assim, aqui, porém, né? O André estava com eles lá acompanhando um caso de um encarnado que estava sofrendo uma obsessão severa, né? Era uma pessoa que foi criado por um homem, tipo adotado, como um filho, trabalhava muito, teve lá uns anos depois, que ele mesmo sendo, reconhecendo o outro como quase um pai que cuidou dele, que deu trabalho, que alimentou, ele começou a exigir os direitos trabalhistas de anos e anos atrás. Resumindo a história, eles se desentenderam e o rapaz acabou matando o pai adotivo. E esse pai adotivo, desencarnado, veio para a briga, voltou. O rapaz, com o tempo, trabalhou todo o dinheiro que ele roubou, ele enriqueceu, ele cresceu, ele constituiu família, mas ele nunca estava bem, nunca estava feliz. E ainda por cima, o obsessor junto dele. Então, quando eles examinavam o caso, aqui, porém, examinamos o organismo que modela as manifestações do corpo físico e reconhecemos que todo aparelhamento nervoso é de ordem sublime. A célula nervosa é entidade de natureza elétrica que diariamente se nutre de combustível adequado. Há neurônios sensitivos, motores, intermediários e reflexos. Existem os que recebem as sensações do exterior e os que recolhem impressões da consciência. Gente, estudar o cérebro humano é algo fantástico. Fantástico. Ano que vem vocês vão me aturar horrores. Mas, parando para observar isso aqui, eu fiz algumas perguntas para mim mesma. A célula nervosa é entidade de natureza elétrica que diariamente se nutre de combustível adequado. Que combustível estamos dando às nossas células de natureza elétrica? Quais são? Que alimentos nós damos para o nosso cérebro? As células recebem as sensações exteriores
como é que nós estamos recebendo? E recolhe impressões da consciência. O que nós fazíamos com essas impressões? Como é que a gente está utilizando essa capacidade dessa máquina fantástica, que é o cérebro, que controla, que dirige todo o corpo humano e que é controlado pela mente? A minha preocupação é com essas crianças. Com o quê? A minha preocupação é com essas crianças Ah. que estão no celular, crescendo no celular, e que vivem na tecnologia e recebem alimentos prontos. Prontos e não adequados, né? E fica muito mais fácil a digestão para o cérebro, né? Então, vamos pensar assim, né? Nós ainda somos de uma geração que busca o conhecimento, que é importante incentivar a leitura, a pesquisa, que é esse que eu acho que o alimento que fomenta o cérebro, a pesquisa. Você nutrir de informações boas, porque tem muita coisa ruim que a gente alimenta nosso cérebro, quando o alimenta, que muitas vezes a gente não o alimenta. Diga, Dani. Eu vou compartilhar a experiência que eu tenho, né? Meu filho é autista, descobriu o autismo com 1 ano e 8 meses, né? E eu fui estudar, fui buscar informações no espiritismo sobre essa questão do autismo, enfim, entendo que pode ser uma reencarnação compulsória, entendo que é um resgate de algo que nós dois nos comprometemos, enfim. E também, no início, eu fui bem contra a teoria do suicídio, né? Porque uma das possibilidades do autismo é um espírito que tenha cometido suicídio em outra encarnação. E no início eu era claro, porque a explicação é óbvia, né? Nenhuma mãe quer imaginar que seu filho um dia, mesmo que em outra encarnação, tenha tirado a própria vida. Mas, com o decorrer do tempo, fui estudando um pouco mais, e comecei a me preocupar com relação a isso, né? E desde o início, a gente tem desenvolvido todo o trabalho com ele possível, né? De terapias, acompanhamentos e tudo mais. Mas o que me preocupava também era tirar ele da bolha, era fazer com que ele entendesse que, independente do que né, assim, do que tivesse acontecido em outra vida, ou mesmo que nós dois não tenhamos hoje essa consciência, né, mas que ele se sentisse muito amado aqui e que nós iríamos superar isso juntos. Então, isso é uma fala minha diária para ele. Que a gente vai conseguir, que vai dar tudo certo, que ele é inteligente, e aí aquela coisa da bolha foi saindo. Hoje ele já convive muito melhor, né, com todos que o cercam. Então, assim, a minha preocupação era em 2 sentidos. Primeiro, que ele se sentisse muito amado, que a gente pudesse tirar desse mundo aí, dessa bolha do autismo, né, de alguma forma. E outra que me trouxe também com o estudo do espiritismo foi justamente assim, tá sempre com o olho aberto com relação a uma possível futura recaída no quesito do suicídio. Então, isso é um sinal de alerta para mim hoje. Eu penso de forma diferente. No início eu rejeitei muito essa possibilidade, né? Mas hoje eu tenho isso como um sinal de alerta,
porque é a questão do alimento do espírito, o alimento do amor, né, do conhecimento. Por que eu fui levar ele para a evangelização? Tem muitas coisas que nessa vida ele já trouxe assim, ó, e vem vivenciando, né, a própria rejeição paterna. Então, assim, são coisas que eu preciso alimentar de forma positiva para que talvez ele não venha a cair novamente, se foi o caso, né, num erro novamente. Então, assim, isso é uma preocupação muito latente. E eu acho que é bem, como a Silvia falou, a questão de que forma a gente está alimentando. O meu filho, ele não tem acesso a telas, ele só assiste televisão e com tempo determinado. Ele não tem acesso ao celular, ele não tem acesso ao tablet, ele faz atividades. Então, temos momentos em que ele trabalha com os colegas, temos momentos que ele trabalha na clínica, mas nós dois temos o nosso momento de sentar no chão e brincar, de assistir coisas juntos. Eu acho que isso é muito importante. É a nossa doação de fato para eles que pode fazer uma grande diferença. Mas era essa a minha contribuição. Nos estudos que eu faço, não aparece muito o suicídio como causa de autismo, mas o inverso. Há uma teoria hoje em dia que já está meio defasada, né? O suicídio é causado por vários pontos. Não existe uma causa do suicídio, vários. E vários inclui também as questões de saúde mental. Mas o top que está é a depressão. E você falou uma coisa muito bem. Tchau, Mari. O alimento adequado que a gente precisa é o amor. É a resposta para todos aqueles que eu ouço no meu atendimento. Seja o caso que for, é falta de se sentir amado. E aí, quando a pessoa se sente amada, seja na situação que for, ela supera o desafio. Ninguém está aqui para viver uma situação sozinho. Ninguém. Todo mundo está comprometido em coletivo, com sua evolução também individual. Então, o alimento é essa troca. Deus nos fez para viver no coletivo. Nós não vamos evoluir sozinhos, nunca. Só no coletivo. Diga, Carlos. Eduardo Vieira, senhora, dona Mari? Eu estava aqui, quem é Eduardo que eu não sei? Tudo bem, vai lá, fala, Jaime. Só um comentário rápido, né? A gente não tem o compromisso com o resultado. A gente não consegue saber o que vai acontecer, né? Mesmo eu entendo a preocupação, como pai eu tenho preocupações com meus filhos, com minha família, com tudo mais, mas não sou eu que determino o resultado da vida deles, em qualquer situação. O meu papel é apenas suportar, né? Muita gente pode achar que isso é uma atitude passiva, mas essa é a atitude mais ativa que você possa ter na sua vida. E eu não estou falando para ninguém, estou falando para mim mesmo, tá? É que a Dani trouxe essa reflexão com a qual eu concordo e eu estou aderindo à minha, né? Então, assim, como eu não posso determinar o futuro dos meus filhos, né? Eu gostaria, né? Na minha ideia, no meu painel mental, eles vão ser isso, vão ser aquilo, todo mundo vai ser feliz, mas eu não sei o que cada um precisa. Né? Eu não sei o que eu preciso para a minha vida. Como é que eu posso determinar para a vida do outro o que é o certo? Então, essa angústia de viver nessa questão de eu não sei, mas eu preciso suportar, ou qual o limite do suporte, porque eles podem começar a fazer coisas que eu não concorde e eu não quero ser coadjuvante nessa questão, é que vai trazer o fiel da balança que a Vera trouxe, que é o amor. Toda vez que eu atuar com amor, mas veja, mesmo o meu amor ainda é defeituoso,
mesmo a minha percepção de amor hoje é ainda defeituosa no padrão que eu vivo, né? Mas não importa. Se eu conseguir dar o máximo de mim, o máximo que eu posso, né, nesse amor defeituoso, e aplicar e juntar as minhas ações com esse amor, eu posso ter certeza que eu estou fazendo o máximo que eu vou conseguir. E isso vai me desvincular, por exemplo, de uma responsabilidade, né? De ter sido leniente, de ter feito olhos de mercador, de não ter comprado algumas brigas. Isso vai me salvar dessa questão, mas não vai me afastar da tristeza de ver um ente que eu amo percorrendo caminhos que ele escolheu. E eu preciso me fortalecer, hoje essa é a minha visão, para estar preparado nesse pior cenário para dar continuar dando suporte de amor, nem que seja chorar junto, nem que seja sentar na calçada e lamentar junto, mas jamais criticar, jamais apontar o dedo. A gente nem critica, a gente sentencia, né? E isso é um trabalho para remover infinitamente grande. Essa é uma porção, em mim, pelo menos, né? Da crítica, da autocrítica, do que é certo, a minha visão do que é certo versus a versão do mundo. Eu tenho que remover isso de mim. Eu trabalho para remover isso de mim. E essa é a dificuldade, porque nós, ainda imperfeitos, ainda temos um pé lá e um pé cá. Então, dependendo do dia, dependendo do humor, dependendo da situação, eu reajo ou como lobo bom ou como lobo mau, me instruindo internamente, né? Eu que vou alimentando essas coisas. Mas veja, faz parte do nosso aprendizado, faz parte da nossa conscientização, faz parte do nosso processo de crescimento a nós e aos outros. Nós não estamos aqui por acaso. Eu não tenho meus filhos por acaso, a Dani não tem o filho dela por acaso, e vice-versa. O filho da Dani não tem a Dani como mãe por acaso, meus filhos não têm a mim como pai por acaso, pelo lado bom, pelo lado mal, porque está todo mundo aprendendo. Se é que tem lado mal, né? Mas assim, pelo lado do sofrimento, porque muito tempo atrás eu assumi a postura, não, eu vou ser um pai, então eu tenho que direcionar, tenho que fazer isso, então eu sou tudo de bom na vida deles. Não sou, né? Então, assumindo essa minha incapacidade, eu abro a porta para perceber as minhas potencialidades, as minhas capacidades. Assumindo essa minha forma errática, né, no sentido de, às vezes, dar um ótimo conselho, às vezes gritar, às vezes perder a paciência, né, sendo o que eu sou e percebendo que eu sou, não botando a tampa do ego em cima e falando assim, não, tá bom, eles têm que aprender comigo, eu justifico todas as minhas falhas por tudo que eu passei na minha vida, não. Essa tampa tem que sair, eu tenho que olhar para dentro de mim, e isso é doído. Isso é um processo doído. Mas é isso que vai me fazer limpar a ferida, limpar o pulso, tirar a casquinha e começar a trazer o único remédio que vai curar a minha ferida e de quem está aos meus cuidados, que é o amor. Por mais defeituoso que seja, é o melhor remédio. Hoje, foi ontem e vai ser sempre. Eu fiquei imaginando que esse aqui é o cérebro que o André Luiz estava vendo. Lindo, iluminado, cheio de energia. E o azul é uma cor da cura, né? Exatamente. Para fechar com chave de ouro, né? Esse cérebro lindo, né? Esse é lindo, né? Vamos mentalizar ele. Então, para fechar, o céu, para Joana, né? O self não é apenas um arquétipo, uma aptidão, mas o espírito com as experiências iniciais e profundas de processos anteriores. Self é o próprio ser espiritual precedente ao berço e sobrevivente ao túmulo. Self é a soma de todas as nossas experiências, o espírito na sua máxima compreensão. E é isso que a gente tem que fazer, desenvolver isso tudo que está no nosso inconsciente, a lei divina. Está escrito em nós. Nós sabemos o caminho, nós somos uma semente com isso inserido e que estamos fazendo essa evolução lenta, mas natural, seguindo o caminho. Eu acho que é por isso que Paulo
colocou, está lá no Livro dos Espíritos, né? Paulo colocou gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Quando nós tivermos essa compreensão de unidade divina, nós vamos ser espírito puro, evoluidíssimo. Está longe, tá, mas é possível e é o destino de todos nós. Então, quando a gente olha as pessoas que têm alguma deficiência, que passam por depressão, ansiedade, transtornos, gente, é um sofrimento gigantesco, mas é um aprendizado, é uma tarefa que ela tem nesse momento, ela e todos que estão na volta, inclusive nós. Precisamos acompanhar, auxiliar, nos preparar, modificar o nosso olhar e desenvolver a lei divina em nós, porque assim nós vamos aplicar o amor ao tempo todo. Quando eu amar o outro verdadeiramente, o outro não vai cair nesses sofrimentos, não vai errar. Nós não vamos errar tanto. Então, é desenvolver na consciência, trazer para o consciente a lei divina, gravitar para a unidade. Eis o fim da humanidade. Gente, a gente, para variar, passou do horário, mas quem quiser colocar alguma coisa, eu tive que dar uma corridinha aqui no final. Eu quero depois, lá para frente, trabalhar o triunfo pessoal da Joana, que é lindo, né? E aí a gente consegue trabalhar alguns pontinhos mais detalhados. Esse de hoje eu tentei trabalhar um pouco a consciência para a gente pensar em que meio nós estamos, aonde nós estamos, né? Por enquanto, nossa evolução é desse tamaninho, mas já é bem maior do que há muitos anos atrás. E eu acho que a gente é capaz de amar, porque está dentro da gente essa capacidade de amar verdadeiramente. É a lei divina que está escrita dentro de nós. Alguém tem alguma colocação? Gente, eu não sabia que a Mari era o Eduardo ali. Eu vi o Eduardo, mas não falei nada. Achei que era algum conhecido da Silvia, fiquei quieta. Mas ela é colega nossa aqui em Porto Alegre, acompanha, nos ajuda aqui nos trabalhos também, né? E a gente estava trocando ideia e ela se interessou em participar com a gente hoje, no teminha. Diga, Mari, que já levantou a mão? Eu quero agradecer e estou saindo porque eu tenho que fazer o evangelho agora. 3 minutinhos. Tá bom? Mas adorei participar, estava muito bom, maravilhoso. Obrigada. Beijo, Mari. Boa Até noite. mais. Silvia ficou de fazer a prece de encerramento, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Desdizer, diz que eu falei loucura? Vamos lá. Calou. A Dani está com uma cara assim. O que houve? Tá tudo... Ah, tá. Tu não imagina o nó que deu na minha cabeça. Mas tudo bem. Vamos, então. Joana, né, ao natural, já dá um nó na cabeça da gente. Então, gostei muito do estudo também. E o frio também não está ajudando hoje. Eu amei, Verinha. Gratidão, gratidão, minha querida. E a gente não pode esquecer, né? Nós estamos no caminho e Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. E os que amam Jesus sofrem. E os que Jesus ama é permitido o sofrimento. Então nós vamos sofrer. Nós vamos ver o sofrimento. E nossos irmãos faz parte da vida, faz parte da caminhada.
Cristo sofreu. Nós estamos aqui para conhecer o sofrimento. Nada é por acaso. É no sofrimento que a gente vai tirar as mais lindas lições, como Cristo, como Maria. Imagine as lições que Maria tirou de ver o sofrimento do filho. Então, o sofrimento é permitido para a gente crescer. Então, que a gente possa, depois desse estudo tão lindo, que a gente possa carregar em nossos espíritos as marcas desse estudo, as marcas do Cristo, que Deus, em sua profunda bondade, sua profunda misericórdia, juntamente a Jesus, possam sempre nos colocar no meio do caminho, quando a gente, de vez em quando, ir para a beirada, que a gente possa olhar para os nossos sofrimentos, para os sofrimentos dos nossos irmãos que também estão na caminhada, e entender que cada irmão é um ser igual a nós, em evolução, que está aqui para se melhorar, para chegar na plenitude, e que a gente possa reconhecer quando o sofrimento estiver muito profundo, e que a gente tenha condições de auxiliar, que a gente tenha força, que a gente tenha energia, e principalmente boa disposição, que a gente tenha luz, principalmente quando a gente estiver auxiliando, que as sombras não aplaquem a nossa luz. Permaneça conosco, que a gente possa, em desdobramento, permanecer em estudo, em trabalho, em movimentos edificantes, para fortalecer o nosso caminho, a nossa fé, e a lidar com os sofrimentos. Pedimos a permissão para encerrar esse estudo bendito, que possamos ter saúde em nossos corpos físicos, saúde a nossos amigos, irmãos menores. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, boa semana para todos, viu? Boa noite. Que Boa Deus nos semana, abençoe. meus queridos. Boa semana, pessoal. Grande Tchau. beijo no coração de todos. Carlos estava escondido, né?